Graça e paz, amados. Amém? No final, eu vou até colocar aqui, chamar Assis para orar. Tem alguns pedidos de oração, viu? Algumas pessoas enfermas, né? E para a gente estar orando, clamando ao Senhor, que é quem pode nos responder. Quinta-feira estivemos aqui fazendo o nosso culto de ações de graça, onde realmente celebramos a Deus pela bondade dele, né, sobre as nossas vidas. E tem ainda, amados, muita gente precisando de oração, né, muitas famílias aflitas, coração apertado. E nós queremos, como igreja, estar com essas pessoas, né, orando para que o Senhor faça um milagre. E nós bem sabemos que no final a vontade dele é estabelecida, né, mas somos orientados a orar. Então, abra aí sua Bíblia em Provérbios, capítulo 9. Queremos agradecer todos que estão aí online, também conosco. Deus abençoe, né, nossa congregação online. Senhor, continue abençoando a vida de cada um. Então, Provérbios capítulo 9, nós vamos ler do versículo 7 ao 9. Todos acharam? Provérbios 9, do 7 ao 9. Diz assim: quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dá instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá na prudência. Vamos orar, queridos? Pai, nós bendizemos o Teu nome mais uma vez por essa noite. Entregamos a nossa vida, a Tua palavra em Tuas mãos. E Espírito Santo, Senhor, que sabe exatamente como traduzir em cada coração, faça assim. Nos leve a nos tornarmos praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. É o que nós Te pedimos essa noite e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, a gente está nas quintas-feiras, né? Pelo menos é esse o propósito. Continuar compartilhando alguns trechos do livro de Provérbios. Provérbios é riquíssimo e tem muita coisa. A gente não vai conseguir, nós não estamos dizendo aqui que vamos explorar todo o livro, mas a gente vai tentando esmiuçar um pouquinho mais, né? Cada encontro tratar de um capítulo. Como já fizemos na série, mas na série foi muito resumida, era só 5 minutos. Então, a gente está tentando, né, trazer aí algo mais de cada capítulo. Nesse capítulo 9, os versículos que eu trouxe para vocês, eu daria um título, na hora da repreensão, nós sabemos quem é quem. Né? Porque o tema, inclusive, do nosso estudo, da nossa série, é Vivendo com Sabedoria. E eu acredito que todos nós, é isso que nós queremos, né? Só um parênteses, eu não sei se eu estou achando abafada, assim, minha voz. Vocês estão ouvindo direitinho? Oi? Para mim está... Mas mesmo assim, assim está meio... Obrigada. Então, e nós vamos aprender aqui, como temos feito... melhorou. Em outros momentos, a diferença entre o sábio e o tolo, ou entre o ímpio, né, e aquele que serve ao Senhor. Então, aqui, na hora da repreensão, nós sabemos quem é quem. Como age ou reage o escarnecedor, né, quando é repreendido, e também como reage o sábio. E aí o escarnecedor, a gente vê aí, é muito claro, o versículo 7, do versículo 7 ao 8, a parte A. Olha aí a reação de um escarnecedor quando ele é repreendido. Quem repreende o zombador, o escarnecedor, traz afronta sobre si. E quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, não odeie você. E no final aqui o sábio ainda dá um conselho, né? Ou seja, evita repreender o zombador, o escarnecedor. E lendo esse texto, vamos ver que as pessoas estão divididas em 2 grupos.
Aqui não é o grupo do pobre ou do rico, do branco ou do negro, doutores e analfabetos, religiosos ou céticos. O grupo aqui, ele é muito claro, entre perversos e justos, entre sábios e esclarecedores, e escarnecedores, né? Então, nós sempre vamos ver, queridos, em várias atitudes, quem é sábio, quem é o escarnecedor, tá certo? Quem é o tolo, né? Então, quem é esse tolo escarnecedor? É aquele que não é ensinável. Repreendê-lo é inútil. Chamar a atenção dele é trazer sobre si desgaste e aborrecimento. Longe de emendar seus caminhos e arrepender-se dos seus comportamentos, ele se revolta contra aquele que tentou ajudá-lo. Então, o tolo, ele se comporta assim, né? É alguém que não é ensinável. Não sei se vocês já ouviram a palavra refratário. Você já tentou corrigir alguém ou dizer alguma coisa e a pessoa dizer, sim, mas e você? Isso nunca aconteceu não, né? Então, assim, a pessoa não fica calada, ou então eu vou avaliar a minha vida, eu quero ver. Não, ela sempre devolve, né? Querendo mostrar, ou seja, que você também está errado. Nessa questão de tratamento de Deus, eu acho... Não é que eu acho, Deus é perfeito mesmo, né? Porque Ele faz tudo perfeito. Ele trata dos dois lados. Nós vamos ver mais adiante que a questão aqui não está falando de que nós vamos ouvir tudo calado, que cada um tem sua parte. Mas a grande diferença, amados, é que na hora que nós somos repreendidos, na medida que eu estava lendo e orando e vendo, eu confesso para vocês que inúmeras vezes eu me comportei como uma tola, como escarnecedora, ainda que às vezes você não verbaliza, mas o coração está lá endurecido, né? Você não recebe. E aqui nós somos orientados e a gente tem que fazer um checklist aí da nossa vida, né? Ver, no final das contas, quando a gente vê as características do tolo e do sábio, de que lado nós estamos, certo? Então, o escarnecedor, o tolo, ele é esse tipo de pessoa. Não é ensinável, não aceita correção. E sempre que você procura para tratar algo, ele ou ela sempre devolve para você, sempre retorna. Ou então, que é muito comum, a questão das desculpas, né? Assim, não, mas é que eu queria assim mesmo, né? A pessoa nunca reconhece que está errado ou errada. Então, isso é comportamento de gente tola, de gente... né, perverso com relação, quando se trata aqui de perverso, e nós já vimos isso no último estudo, o que é perversidade diante de Deus, né? Então, a gente viu que ser perverso não é você se drogar, você se prostituir. A gente viu o que o Senhor trata como é a perversidade. E aqui ele está falando mais uma vez a diferença entre o tolo e o sábio. Então, a sabedoria, ela não se dirige ao escarnecedor, nem ao perverso. Isso seria dar aos cães o que é santo e lançar pérolas aos porcos. Que inclusive, o autor aqui, o escritor, no final ele diz, não repreendas, né? Quando você percebe alguém assim, chega no ponto que entrega para Jesus, certo? Né? A cor mais difícil, às vezes, a gente fazer, os cônjuges, né? Aí tudo, a gente sempre quer corrigir o outro, ou tratar, mesmo que você esteja certo e que não consegue, percebe que a pessoa assim, ore e deixe que Jesus trate. Ele diz aqui, não corrija, não tente, porque ele ou ela vai acabar lhe odiando. Porque o coração está endurecido. Então, o que tenta corrigir o perverso, ele acaba prejudicado. Abra aí Provérbios 15, 12. Por favor. Provérbios 15, 12. Olha aí o que diz. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Certo? Ele, né, fica revoltado mesmo, fica com raiva quando é repreendido, repreendida, né, ou corrigido. Certo? Isso, não esqueçam, queridos, isso é comportamento
de gente tola, né? Do escarnecedor aqui, segundo o sábio que escreveu Provérbios. E aí, Provérbios 23, 9, olha aí. Ele mais uma vez vai nos orientar. Não repreenda ao zombador, para que ele não odeie você. 23, 9 diz assim: não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Mais uma vez, o que nós somos orientados? Chega um momento, não tente corrigir, não tente falar, né? Tem coisa que é o Espírito de Deus mesmo que faz. E aí, quero lhe dizer, se ao final disso aqui a gente observar que somos nós, a gente tem que se curvar, pedir ao Senhor que trate a nossa vida, porque nosso objetivo, nós queremos ser homens e mulheres sábios, né? Que está crescendo, se nós vivermos 100 anos, nós vamos viver crescendo em conhecimento, em sabedoria, e isso aqui faz parte. Aprender a ser repreendido. Então, essas são as atitudes do tolo, ou do escarnecedor, quando ele é repreendido. Primeiro, ele afronta quem o tenta corrigir. Como eu disse, é aquele que você vai dizer alguma coisa, né? E ele ou ela diz, sim, mas e você? Às vezes, com relação aos filhos, já vi muito isso, né? Uma mãe, alguém chega para falar, seu filho fez isso. Sim, e o teu? Né? Isso tem demais. Ou seja, a pessoa não para, será? Tá bom, obrigada, né, pela sua preocupação, por tentar me ajudar, eu vou ficar atento ou atenta nisso. Essa deve ser a postura, certo? E não você de imediato já rebater e tentar acusar o outro ou a outra. Então, ele está dizendo aqui que afronta quem tenta corrigir. Ele insulta. O que é insulto, gente? Insulto são palavras, atitudes ou gestos que têm o poder de atingir a dignidade ou a honra de alguém. Então, essas pessoas, né, coração obstinado, que existe a dureza do coração, quando eles são corrigidos, não só, né, eles vão lhe afrontar, como muitas vezes vão lhe insultar. Como assim? Sai falando mal de você por aí para tentar queimar a sua imagem. Certo? Que ele ou ela, né, não aceitou aquilo, ficou revoltado e aí vai tentar lhe difamar. Como nós também já falamos aqui, o que é difamar? Tirar uma boa fama que alguém tem de você. Porque ele, né, ou ela ficaram revoltados ao serem corrigidos. E como a gente viu, acaba lhe odiando mesmo. Certo? E é isso que está escrito aí nos versículos 7 e 8. Foi isso que nós lemos. Estamos só esmiuçando. Ó. Quem repreende o zombador, voltando para o capítulo 9, né? Traz afronta sobre si. E quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Então, nós devemos ter muito cuidado. Lógico, tanto, né, ao repreender, ou quem nós vamos tratar assim, tentar corrigir, como também ao sermos repreendidos ou corrigidos, que isso acontece todo dia, onde nós estamos. Né, gente, no trabalho, às vezes você faz uma besteira, o chefe, né, quando ele lhe corrige ou ela, como será que nós nos comportamos? As mulheres, será que a Eva ressuscita? Né? E os homens, será que o Adão toma de conta? Como é que a gente reage quando nós somos confrontados ou corrigidos? Certo? É nessas horas, por isso que o título eu botei. É na hora que somos corrigidos que a gente mostra de que lado nós estamos. Quando está tudo bem, né? É tranquilo, mas tente corrigir alguém que aí você vai saber quem é, né, essa pessoa, de que lado ela está. Então, essa é a postura do ímpio, ou do escarnecedor. E o sábio? Olha aí, versículo 8, começando da parte B e o 9. Ele diz que não repreenda o tolo, né, o escarnecedor. Ele diz, repreenda o sábio e ele o amará. Dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá na prudência. Interessante aqui, queridos, que sabedoria não tem nada a ver com conhecimento, né? Tem gente que é pós-graduado, doutorado, mestrado, né? E por aí vai, mas é tolo.
às vezes até por isso se torna mais tolo. Porque, sabe por que essa postura? É o orgulho, né? Tipo assim, eu corrigido, eu sendo, né? Então o orgulho brota e a pessoa não aceita a correção. E tem gente simples, quando você trata, a pessoa escuta, se submete, né? Reconhece, faz é dizer, ô irmã, pois me ajude, né? Eu não quero mais fazer isso não, fiz sem querer, me perdoe, me desculpe. Gente, é totalmente diferente, certo? E aí, né, por isso que eu estou dizendo que no final a gente avalie de que lado nós estamos. Eu luto para ficar do lado dos sábios, mas é uma luta. Eu não vou dizer que é fácil, que eu luto, assim, para no momento de uma repreensão, de uma correção, eu aquietar meu coração e dizer, Senhor, me ajude a receber, a filtrar, né, e receber bem, tá certo? Então o sábio, ele ama a quem o repreende, porque ele entende que está querendo que ele cresça, que ele amadureça e aprenda mais e mais. É aquele, o contrário do escarnecedor, que não é ensinável. O sábio, ele é alguém ensinável. Por isso que ele, né, chega, não, pois me ajude, né, me oriente, eu não quero isso para a minha vida, eu vou mudar. Essa é a postura do sábio. Quando ele é repreendido, ele agradece e passa a amar ainda mais aquele que o repreendeu. Porque ele vê como uma postura de cuidado, de zelo, né? Essa é a postura que o sábio entende quando ele é repreendido. O sábio é humilde para acolher uma exortação e reconhecer os seus erros. Ele não faz uso da justiça própria. Ao contrário, anseia ardentemente crescer em graça e em sabedoria. Quanto mais você ensina ao sábio, mais sabedoria ele adquire. Mais prudente ele se torna e mais amor ele demonstra. Ensinar o justo é o mesmo que semear em boa terra. E aí a gente pode ir pensando, né? Como é que está a nossa terra quando é semeada? Será que vale a pena alguém nos corrigir, nos ensinar, nos orientar? Será que nós somos, né? Essas pessoas ensináveis. Então, a vida do justo é um campo fértil, no qual brota a semente da verdade e crescem os frutos da justiça. E aí, mais uma vez, quero lhe lembrar, repreenda o sábio e ele o amará. Mais uma vez, nós vemos em Provérbios a diferença clara entre o sábio e o tolo. Em todos os casos, tem suas consequências. Veja aí Provérbios 13, 18. As consequências de sermos sábios ou tolos. Provérbios 13, 18. Acharam? Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, aquele que repreende, que não, muitas vezes, ele acaba realmente em pobreza, né? É sendo humilhado. Nós já vimos, gente, quantas pessoas que muitas vezes até ganharam aí dinheiros, rios de dinheiro, e não aceitaram conselhos, e depois voltaram para uma vida, às vezes, pior do que a que ele estava antes. Né? Porque não aceitou ser corrigido, orientado. E isso aqui é muito sério. Mas, em compensação, ele diz que o que guarda a repreensão, esse será honrado. Certo? Não só honrado pelo seu chefe, não só honrado pelos seus pais, né? Esposo, esposa, seja por quem for que lhe repreende, mas honrado por Deus também. Quando nós agimos de maneira certa, o Senhor nos honra. Tá certo? Então, essa é a diferença. Mas eu trouxe aqui uma palavrinha especial para quem está aí imbuído dessa tarefa tão árdua de corrigir, repreender. Em alguns momentos, nós nos encontramos dos dois lados, né? Tem hora que a gente precisa ser corrigido, orientado, alguém fala. Em outros, a gente tem que fazer isso com alguém, né? Com o filho, seja com quem for. Mas quando nós estamos desse lado de repreender, como é que nós devemos nos portar? Alguém que repreende é alguém que deve ser sábio, capaz de advertir com prudência.
Ele escolhe as ocasiões e as suas palavras cuidadosamente. Ele nem é duro demais, nem tolerante demais. Esse é o grande desafio da liderança, né? Em todos os sentidos, pais, mães, né? De como nós lideramos nessa questão de dar amor e dar limites. Se você extrapolar em um dos dois, estraga, né? Se der limite demais, a menina fica revoltada. Mas também se é só amor, fica sem vergonha ou sem vergonha, né? Então, assim, como a gente faz para dosar? E esse é o trabalho da liderança. Seja que área você esteja, às vezes você exerce algum cargo na sua empresa, onde você trabalha, como é que você vai lidar com isso? Nem ser duro demais, nem tolerante demais. E aí, esse que repreende, ele não impõe preferências pessoais, mas ele aplica e defende a palavra de Deus, certo? Você não pode também ser aquela pessoa que corrige e repreende por tudo. Né? Que, tipo, não tem motivo. Ai, Juliana, por que tu veio com a roupa verde? Se eu gosto de vermelho, né? Tem gente que é doente, assim, que repreende por preferências. Sim, é gosto seu, né? Isso não... Então, a gente tem que ter cuidado, certo? Saber diferenciar, né? Por que eu preciso corrigir? Minha irmã, meu irmão, os filhos, tem que saber. Então, ele aborda o confronto com humildade e afeição, desejando verdadeiramente o melhor para o outro. O propósito, quando corrigimos, amados, não é humilhar. Né? Alguns, quando corrige ou repreende, ele não deixa a pessoa com vontade de mudar. Você já foi corrigido ou repreendido assim que você quer morrer quando termina, né? Tem situação que você, meu Deus, não saia nem dali, né? Mas o que repreende, o que corrige, ele deve fazer de tal forma que ao terminar a pessoa tenha vontade de mudar. Ela vai olhar e vai dizer, eu quero ser melhor, eu realmente reconheço, né? Não é isso que eu quero para a minha vida e eu vou melhorar, tá certo? Lógico, isso é uma obra que Deus faz também na vida daqueles que repreendem, tá certo? Que tem que corrigir, né? Todo relacionamento é uma via de mão dupla. Cada um faz sua parte. E aí a bênção de Deus é derramada e há crescimento para ambos. Eu trouxe aqui só 2 versículos para mostrar que tudo na Bíblia tem os 2 lados. Então, abra aí Efésios capítulo 6. Todos os ensinamentos, para a gente não ficar aqui só, né, achando que deve ser corrigido, corrigida e não falar nada, e o outro às vezes faz até com abuso. Então, a Bíblia orienta dos 2 lados, tá certo? Capítulo 6, versículo 1. Efésios 6, 1. Acharam? Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, aqui é um mandamento que é dado aos filhos, né? Mas veja aí, versículo 4. Pais, abram os ouvidos, né? Filhos, grife o versículo 1, que é aquilo que nos cabe. E pai, abra os ouvidos e grife o versículo 4. Olha o que diz. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos têm que se submeter? Tem. Mas o pai tem que saber como é que ele corrige, como é que ele repreende, né? Esse aqui de provocar ira, nós sabemos que isso é muito comum. Os pais, muitas vezes, justamente porque, lógico, estão realmente numa cadeia de autoridade, eles têm autoridade e tudo, mas abusam, não sabem usar dessa autoridade, né? Por isso que o Espírito Santo, inspirando aqui, Paulo, quando foi escrever essa carta aos irmãos ali de Éfeso, dá esse conselho. Pais, tenha cuidado, não provoque os seus filhos a ira. Se um reprovador corrige e instrui um ouvinte submisso, uma bela combinação ocorrerá com o resultado certo, de crescimento em sabedoria. Bom é quando os 2 se encontram, né? Alguém que sabe repreender com um que sabe ser repreendido e corrigido. Olha aí, voltando para Provérbios. Achei tão interessante esse versículo. A gente vai estudando.
Provérbios 25, 12. Provérbios 25, 12. Acharam? Olha, como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. O que é que ele está dizendo? Como uma joia, né? Muito preciosa, algo assim de muito valor, é alguém que sabe repreender com uma pessoa que sabe ouvir ou receber a repreensão. Como é precioso. E os dois crescem, né? Então, que nós possamos, amados, cada dia aprender. Nós temos sido desafiados a não sermos só ouvintes da palavra, mas nos tornarmos praticantes. No dia a dia que a gente possa avaliar, né, de que lado nós estamos. Se a gente percebe que em muitos momentos nós ainda agimos como tolos, então nós vamos continuar buscando a Deus para nos tornarmos sábios, né? Esse é um tratamento que só Deus faz e a chavezinha está no coração, viu? Né? Só Deus pode fazer isso. Porque por natureza a gente é tolo, né? A gente é escarnecedor, a gente não gosta de ser corrigido. Mas é o que a Bíblia está nos orientando. Como nós reagimos, isso diz muito de que lado nós estamos, tá certo? E tem alguns que, porque faz toda a diferença, né? Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não falei nada. Tem gente que não explode, mas implode, né? Ele pode até não dizer ali na hora, não revidar, mas fica azedo, né? Azeda e guarda aquela coisa que às vezes passa anos e anos e o outro que corrigiu ou repreendeu nem sabe o que está acontecendo, mas a pessoa ali está adoecendo por causa da situação. Então, o que diz aqui? Ainda que, né? Eu ouvi um pastor e ele falou que nós precisamos aprender a lidar com as críticas. E é um dos desafios, né, a gente aprender a lidar com as críticas. E aí ele vai dizer, olha, primeira coisa, nunca durma com a crítica. Ou seja, às vezes alguém fez algo ou criticou mesmo negativamente algo na nossa vida, a gente sabe que a pessoa está errada. E aí você deixa aquilo azedar no seu coração. E o pastor diz, não durma com a crítica. O que é que você faz com a crítica? Avalie. Coloque diante do Senhor. Às vezes a pessoa está certa. Ela pode ter dito da maneira errada, né? E tem gente que é assim, não sabe falar. Já chega, né, dando patada, chutando tudo, né? Assim. Mas no final, se você espremer, você mas ele ou ela tinha razão. Então, tenta diferenciar o sentimento daquilo que foi dito. Esse é um desafio, porque a gente às vezes não consegue desvincular. A gente lembra mais da forma como foi dito, né, do que foi dito. Então, nós precisamos aprender, queridos, a lidar com isso. Caso contrário, que é só o que a gente vê nesse mundo aí de, meu Deus, são pessoas ressentidas, amarguradas, ou que não cresce emocionalmente falando. Não sai do canto. Por quê? Porque não destravou, né? Não deixa Deus trabalhar, ou seja, tratar essas áreas da nossa vida. Tá certo? Então, na hora da repreensão, nós precisamos estar atentos com relação a isso. Certo? Não durma com a crítica, mas avalie a crítica e depois entrega para Deus. Senhor, toma aí. Se for injustiça, deixa que Deus trate. Eu nunca vi, queridos, que aí, a gente pode depois tratar de um outro tema, né? Essa questão da amargura, ressentimento, quando nós não tratamos o nosso coração, automaticamente o que a gente quer ou pensa é a vingança. Né? Você fica assim, às vezes, planejando como é que você vai devolver aquilo que fizeram com você. Isso não aconteceu com vocês não, né? Glória a Deus. Então, assim, você fica, né, naquela de... Quando me encontrar com fulano, eu vou dizer assim, 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 né? Quando eu vou fazer assim, assim.
O que é que isso mostra? Que já entrou no coração e está ali adoecendo. Então, a raiz de amargura, né, essa falta de perdão, ressentimento, automaticamente ele quer vingança. A gente quer retribuir. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos orientou. Ele disse, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Certo? Se você for injustiçado de alguma forma, queridos, experimente. Às vezes a gente quer agir por conta própria, mas deixa eu lançar esse desafio. Experimente entregar para Jesus. Deixar que Ele trate, deixar que Ele lhe defenda, deixar que Ele... Ele faz. E faz perfeitamente. Certo? Ele pode fazer de tal forma que a pessoa depois vai reconhecer que fez besteira, que não era bem aquilo, né? E ela mesma se aproxima e tenta tratar, certo? Mas se nós não tratarmos o nosso coração, essas coisas nos adoecem. Então, precisamos aprender a sermos corrigidos, precisamos também aprender a corrigirmos, e tudo isso só Deus nos dá essa graça. Para concluir, como nós reagimos quando somos confrontados? Responda para você e Deus, certo? Não precisa, não estou abrindo aqui o confessionário, mas como é que nós reagimos, né? Nós ficamos justificando, a gente sempre tem um motivo, né? Mas eu só fiz isso porque fulano fez isso, né? Mas eu só agi assim porque... Como é que nós agimos? Nós repudiamos o ensino e a repreensão ou nos humilhamos e acolhemos o ensinamento para produzir mais frutos ainda? É algo, amados, que Deus usa para tratar, para nos corrigir. A Bíblia diz que assim como o ferro afia o outro ferro, assim um irmão ou um amigo, o outro irmão. Nos relacionamentos, né? Acho que é por isso que é relar. Né? Nos relacionamentos a gente se rela, né? A gente acaba assim, quanto mais próximos nós estamos, mais possibilidade de nos ferirmos. E se nós não aprendermos a lidar nessas situações, ou vamos viver isolado, que tem gente que optou por isso, vocês sabem que tem gente que prefere, criou o mundo dele, né, ou dela. Não é só o autista não, viu? Tem gente que é porque, né, não consegue lidar com os relacionamentos, tratar nem ser tratado ou tratada e se isola. Não foi isso que Deus planejou. É nesse processo, um ferro afiando outro ferro, que nós crescemos e amadurecemos. Ou, como alguns, fica pelo meio do caminho porque não aprende a lidar com isso. Mas que nós estejamos entre aqueles que crescem, que amadurecem, que aprendem a lidar com tudo isso, entendendo? Se alguém chegou para corrigir, amados, provavelmente é porque nos ama. O Pai e o Senhor mesmo disse, né? Assim como o Pai repreende, corrige o Filho a quem quer bem. Então a gente só corrige e repreende a quem nós amamos. Você não chega para repreender o filho do vizinho porque ele está aprontando, mas o seu você não vai deixar ele aprontando. Então, se alguém chega para nos corrigir, provavelmente ele nos ama. E quando formos corrigir alguém, que nós também possamos pedir ao Senhor palavras de sabedoria, né? Para no final a pessoa se sentir amado ou amada e ter desejo de crescer e continuar aprendendo. Amém? Lembramos que é na hora da repreensão que nós sabemos quem é quem, tá certo? Não esqueçam isso. Que o Senhor nos abençoe. Vou chamar a Cis para fazer oração e logo depois eu vou dar os avisos para vocês, certo? Então, tem aqui os pedidos de oração, mas eu não escrevi aqui. Queridos, vamos orar pelo pai da Nayara. Está internado, fez aí todos os testes, mas resumindo, ele está com calazar, dengue e covid. E aí, por isso que ela também não está aqui hoje, está aflita, a família toda fica, né? E ele se encontra no hospital e disseram que só tem oxigênio até hoje meia-noite. Não tem mais oxigênio no hospital. Vamos orar, que o Senhor faça um milagre, porque
quando chega mais perto, né? E nossa irmã está muito aflita, a família está angustiada. Vamos orar por essa família e tantos outros que se encontram ainda nessa luta, né? Por isso nós tivemos muito motivo para louvar o Senhor na quinta-feira. Ele tem sido muito bondoso, né? Então vamos ficar de pé e como igreja, e Assis vai nos direcionar nesse momento. A graça e a paz, irmãos. A Márcia estava falando sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento é a capacidade de aprender algo. E sabedoria é a capacidade de pôr em prática aquilo que se aprendeu. Então, às vezes, a gente é esperto para aprender coisas, mas não somos espertos para colocar em prática, né? Vamos orar. A Bíblia diz que a oração do justo, ela tem muita eficácia, né? Elias orou e não choveu. Depois Elias orou e choveu, né? Então, orar é um mandamento e também diz orar uns pelos outros. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor nesta noite. Pedimos, ó Pai, assim a Tua graça, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Tu possa, Senhor, receber as orações que são feitas agora, neste momento, pelo Teu povo, pela Tua igreja. O Senhor mandou orar para aqueles que precisam da misericórdia do Senhor, para aqueles que precisam da intervenção divina. Nesse momento queremos pedir pela nossa irmã Cidinha, a esposa do nosso irmão Chico Legal, que teve ali um AVC e está hospitalizada. Que as Tuas mãos de poder e as Tuas misericórdias e a Tua bondade repousem sobre ela neste momento, ali onde ela está. Que o Espírito da graça dê a ela todo o conforto e que o Senhor Jesus dê a ela toda a paz que ela precisa para enfrentar este momento. E o poder de Deus restaure a sua saúde, restaure assim a sua vida. Queremos pedir também pelo Pai, Senhor, da nossa irmã. Como Márcia disse nessa noite, está aí com 3 problemas sérios. E ainda outro maior, que é a falta de oxigênio. Queremos pedir que o Senhor o visite nesse momento, o visite nesta hora. Que o Senhor dele tenha misericórdia, meu Pai. E que neste momento venha estender as Tuas mãos poderosas sobre a sua vida, sobre o seu corpo. Venha assim aumentar, Senhor, a sua imunidade, venha aumentar as suas defesas. E venha abençoá-lo para que o seu corpo possa reagir de forma positiva. E o Senhor Jesus venha dar a ele saúde e vida, Pai. Tenha misericórdia, nós o colocamos diante do Senhor. Nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos orar também pela filha da irmã Leuda, pela vida da irmã Leuda, pela vida de Everton. Que o Senhor tenha misericórdia nesse momento. Nesses últimos dias eles têm sido acometidos por enfermidades. E essas enfermidades têm assim atrapalhado um pouco a vida, Senhor, o dia a dia deles. Que o Senhor tenha misericórdia, estenda as Suas mãos de poder, ó Deus. E opere, dê vida, saúde e cura, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Pai. Nós colocamos a vida de Everton e de Sueli, Senhor, diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia nesta noite, Pai. Nós colocamos, Senhor, a vida das pessoas que nesse momento estão enfrentando momentos difíceis, em hospitais, seja com Covid, com câncer, com AVC, não importa, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor ajude as pessoas que nesse momento estão aflitas, angustiadas, passando por momentos difíceis, Senhor, se sentindo desamparadas, sozinhas, angustiadas, Senhor, como num túnel sem fim, Senhor, sem luz. Que Tu seja, Pai, a luz para essas pessoas, que o Teu poder as cerque, que o Teu Espírito as cure, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos
as pessoas aqui escritas nesse papel, as que estão sofrendo e padecendo, Senhor. Queremos entregar nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, esposas, esposos, Pai, familiares, amigos, Senhor, conhecidos, e aqueles, Senhor Deus, que estão passando e enfrentando momentos difíceis, Pai. Tenha misericórdia, que a Tua bondade, o Teu poder, a Tua benevolência, a Tua misericórdia recaia sobre esses pedidos que nós entregamos diante do Senhor, e essas pessoas possam ser visitadas pelo Senhor e possam alcançar o favor do Senhor e sejam restauradas, Pai, em nome de Jesus. Amém.